Então vamos fechar os nossos olhos. E Jesus, sempre Jesus. E a Ele agradecemos. Agradecemos pela oportunidade do aprendizado. E hoje vamos falar da necessidade de termos consciência daquilo que nós somos. Em algumas coisas crescemos, em outras nem tanto, mas de qualquer forma estamos ainda tão distantes de uma perfeição. E quem está distante da perfeição, todo o direito que tem é equivocar-se, errar, falhar, não por vontade, mas porque ainda não tem a bagagem necessária para fazer tudo certo. E muitas vezes isso é um grande peso para muitos. Uma falha se transforma num inferno, num pecado terrível, quando não é isso. A consciência às vezes está tão tranquila, estamos querendo fazer tudo de bom, mas a nossa capacidade ainda não permite, e aí falhamos. É o que nós vamos falar sobre Pedro, o grande Pedro. Amava Jesus, queria fazer o melhor, entretanto, falha, como Judas também falhou. Então, vamos tomar consciência daquilo que nós somos, da condição que temos e da necessidade que sentimos de ir buscar um aprendizado maior a cada novo instante, para que cresçamos sempre e que as falhas sejam sempre menores. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, né? Alceia, Thaí, Paulo, Creuza. Nós vamos continuar e vamos encerrar hoje, né? Essa parte que falamos da Páscoa e do apacentar. Inicialmente a gente tem o costume de repetir, né? Buscar resumidamente o que falamos na live anterior, tá? Para que não percamos o sentido das coisas. E aquele que porventura está chegando agora também não fique tão, né, perdido. Então, nós temos falado da Páscoa e do apacentar. Apacentar as ovelhas foi uma recomendação feita a Pedro por Jesus durante as suas aparições após ter sido morto. Apacentar, nós falamos que é distribuir o ensinamento, o cuidado, o abraço, a atenção a todos aqueles que necessitam, né? E falamos ainda, somos incapazes de fazer isso? Nós somos? Não, não somos. Os que fizeram no passado e que fazem hoje, muitas vezes nós imaginamos que eles foram criados de uma forma diferente, privilegiados, né? De uma forma que nós não fomos criados. Eles podem e eu não consigo, né? E muitas vezes largamos mão. Eu não vou apacentar nada, não. Não vou ajudar ninguém, não vou ensinar, eu não tenho nada a ensinar. Mentira, tem muito a ensinar. O dia a dia já nos ensinou tantas coisas, é preciso que busquemos mais, sem sombra de dúvida, né? E também nós precisamos nos espelhar, nós vamos ver hoje, nos acontecimentos com Pedro, o discípulo, Simão Pedro, né? Falamos em Jerusalém a comemoração da Páscoa dos judeus, no cenáculo, onde eles estavam reunidos, fazendo a ceia, e ali, todos eles reunidos, Jesus faz aquela cerimônia do lava-pés, né? Esse aqui é o cenáculo, a sala onde eles estavam reunidos, tá? Já apagou. Mas, obviamente, a forma, né? A arquitetura não é da época, isso aí é coisa nova. E aí eles foram para o Horto das Oliveiras, onde Jesus foi preso. São oliveiras milenares, olha só o tamanho do tronco delas, né? São oliveiras milenares e foi
nesse local que Jesus é preso. Mas ainda enquanto no cenáculo, Jesus lava os pés, Pedro fica indignado, fala: não, Senhor, você não vai lavar meus pés não, o que é isso? Jesus fala do sacrifício que estava se aproximando, a sua morte, e aconteceria no dia seguinte, né? Pedro, exaltado, disse: não vai acontecer não, eu vou te defender até com a minha própria vida. E Jesus diz: calma, Pedro, baixa a bola, né? Lógico que de uma maneira diferente. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes, Pedro, né? Aguenta um pouquinho. E aí no Horto das Oliveiras, onde tem aquelas oliveiras que eu mostrei, vêm os guardas do templo e aprisionam Jesus e o levam para o Palácio de Caifás. Vamos mostrar aqui o Palácio de Caifás. Hoje está edificada essa igreja no local. Igreja São Pedro de Galicanto, ou seja, São Pedro ali onde o galo cantou. Essa igreja foi edificada em cima do Palácio de Caifás, onde Jesus foi levado, quando foi aprisionado lá no horto, onde tem as oliveiras, e nesse momento, Jesus aprisionado, Pedro acompanhou de longe aquela comitiva e ficou no pátio do lado de fora. Por que ficou ali? Medo, fraqueza, preservação da própria vida, instinto de preservação, todos nós temos. Não faríamos diferente de Pedro não, né? E ali ele nega por 3 vezes. E aí a gente poderia até taxar de traição de Pedro. Traição, uma palavra triste, que jogaram tudo para cima de um só, né? Judas. Mas Pedro ali deu uma falhadinha, né? Depois de 3 anos de convívio com Jesus, morando com ele, 2 anos e 3 meses dentro da mesma casa, lá em Cafarnaum, na Galileia, na casa da sogra de Pedro. Então Pedro ficou 2 anos e 3 meses morando debaixo do mesmo teto. E depois, cerca de 7, 8 meses, na região da Judéia, onde fica Jerusalém, que ficaram ali morando em algum local, provavelmente no Monte das Oliveiras, tem uma gruta ali, e possivelmente ficaram por ali. E Pedro negou Jesus por 3 vezes. E Jesus morreu, né? E aí nós perguntamos, como ficou o apacentar para Pedro? O dar, o socorrer, o auxiliar, isso tudo, como é que ficou? Como dar de si, Pedro, se ele parecia nada ter? Sentia-se um traidor. E aí nós perguntamos, quantas vezes fazemos isso conosco mesmos? Eu sou pequeno, falhei, eu não sirvo para nada. Pedro precisava se reencontrar com o mestre, né? Voltar a pensar em Jesus, no ensinamento dele. Ele precisava se valorizar, que ele se sentindo um nada, um zero à esquerda. Portanto, era preciso se reencontrar com a mensagem de Jesus. E naquela época ele se reencontrou com o próprio Jesus, que se materializou ao longo de 40 dias após a sua morte. E ele se encontrou, tá? Então agora nós vamos seguir em frente na live de hoje. Aconteceu a prisão de Jesus. Pedro negou o mestre. E no dia seguinte Jesus seria morto. Os discípulos. Jesus havia alertado, né? Na hora que ele fosse preso, os discípulos fugiriam, tentando preservar a própria vida. Isso nada de anormal na condição em que eles se encontravam, de evolução. Isso aconteceria. Nós, se estivéssemos lá, teríamos feito o mesmo, tá? E aí a eles, aos discípulos, que se trancaram, voltaram e se trancaram dentro do cenáculo, aquela primeira sala, a eles se juntou o sofrido Pedro. Depois dos 3 não. Domingo, isso era sexta, né? De quinta para sexta. No domingo, Jesus reaparece no cenáculo, naquela sala. Pedro vê o mestre. Agora, imaginemos o alívio para o coração de Pedro
no momento em que ele vê Jesus entrando naquela sala, se materializando dentro daquela sala. Que alívio para o coração de Pedro, que conforto, mas ainda o coração dele ainda estava abalado. Ele havia falhado com Jesus, né? E Jesus ficaria aparecendo para eles durante 40 dias. 40 dias o mestre apareceria. E aí, a pedido de Jesus, eles se dirigem a Galileia, ao mar da Galileia. E ali, vamos pegar aqui uma outra cena. E ali, no mar da Galileia, numa das aparições, eles estavam pescando, os discípulos. E de repente aparece Jesus. Eles estavam no mar e Jesus aparece neste local. Está vendo a água? Na areia, Jesus aparece. Teria aparecido aqui. Essa igreja edificada é a igreja do primado de Pedro. E a região é conhecida como Tábiga, onde aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes, um pouquinho mais para dentro. E aí, nessa aparição, Jesus se dirige a Pedro. E Pedro ainda com o coração, ressentido, afinal de contas, que vergonha, ter negado Jesus. Olha os meus companheiros como talvez estejam me olhando. Disse não, Pedro. Não conheço, não sei nem quem é. Pedro, você é louco, como você faz uma coisa dessa? As críticas certamente vieram na direção de Pedro. Mas ali, naquela aparição, junto ao mar da Galileia, ali na igreja, hoje, igreja do primado de Pedro, região de Tábiga, Jesus se dirige a Pedro e pergunta, 3 perguntas. Pedro, tu me amas? E Pedro respondia, sim, mestre. Devia estar envergonhado, mas sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Daqui a pouco ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Acho que ele não acredita mais em mim. Eu falhei tanto, imagina. Sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E aí, vem a terceira pergunta. O que responder? Jesus, pensava Pedro, Jesus não confia mais em mim. Ele está desconfiado, acho que eu não o amo. E agora? Pedro, tu me amas? Terceira pergunta. E Pedro responde de uma forma fantástica. Nós vamos ver adiante. Sim, mestre. Tu sabes que eu te amo. Olha a diferença. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E agora, na sequência, eu estou me baseando num texto que eu encontrei maravilhoso e não consegui localizar o autor. Eu queria saber quem era essa pessoa. Estava realmente inspirada. E que bem demonstra esse despertar de Pedro, essa saída de Pedro daquela dor que ele sentia, envergonhado, E esse episódio, da maneira como narrada, se afastaria ali de Pedro todo o sentimento de culpa, de inferioridade daquele discípulo, porque ele se sentia a sobra do lixo, E que ficaria então totalmente motivado Pedro a realizar o trabalho que o mestre havia deixado em suas mãos. Apacentar. Dar um ensinamento para os irmãos. Ser uma referência para as pessoas. Ajudar, servir, amparar. Apacentar. Não havia, portanto, motivos agora para Pedro fugir da tarefa, se sentir incapaz. Não, ele acordou, despertou e foi trabalhar. Ele ficou pronto para o trabalho. Esse trabalho de Pedro, de apacentar, é o trabalho de todos nós, sem exceção. Às vezes a gente foge. Esse negócio de apacentar, de ajudar, de ensinar, isso aí é para quem já estudou. Não,
A vida já te ensinou, já me ensinou. Eu já aprendi a amar, aprendi a servir, aprendi a orientar, aprendi a ouvir a pessoa, emprestar o ombro quando ela precisa realmente chorar com algum problema, com alguma dificuldade. Isso é apacentar. Nós sabemos dirigir boas palavras que confortam as pessoas. E precisamos fazer isso, né? Não fugir. Fugir é vergonhoso. Fugir é trair. É dizer a Jesus: olha, você pediu para apacentar, mas eu digo não, não, não. Que vergonha, né? Então vamos a esse texto. Pedro, tu me amas? Começa assim. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Era fato. Isso todos sabemos, aconteceu. No entanto, para Jesus, prestem bem atenção, e essa leitura que estou fazendo, esse texto que eu tirei, tudo que está narrado aí, esse não serve aqui dentro. Para mim serviu demais. Provavelmente para você servirá também. No entanto, para Jesus, a questão, o foco daquela manhã de sol nascente, na quieta praia da Galileia, né? Nessa aparição, enquanto eles pescavam, a questão era apenas uma. Pedro, tu me amas? Só isso. Jesus não falou outra coisa. A questão se limitava ao amor, ao amar. Até na hora de lidar com a negação e com a traição, Jesus é completamente diferente de tudo e de todos, e completamente coerente com tudo aquilo que ele ensinou. O seu ensinamento, porque a questão era: Pedro, tu me amas? Não havia críticas, não havia condenação, não havia mágoa, não havia tristeza, não havia surpresa, nada, rigorosamente nada. Apenas: Pedro, tu me amas? O que diriam? Vamos prestar atenção. O que diriam as nossas lógicas humanas aqui, nesse estágio em que nos encontramos, quanto ao amor? Após a ocorrência de uma traição, alguém nos traiu, como que nós raciocinaríamos? Como seria a lógica? Vamos ver algumas situações. O que diriam, então, essas lógicas para quem atribui a impecabilidade, a infalibilidade ao amor humano? Amor humano não falha, não peca. Então, nesse episódio, quem pensa assim diria: se Pedro amasse, jamais teria feito o que fez. Ó a condenação. Para aquele que busca aquela sofisticação psicológica, quer explicar tudo, aquela coisa toda, ele diria: Pedro amava, mas não tinha raízes em si mesmo. Criticando. Alguém, como diria, alguém que se entende dono da moral piedosa, certa, rigorosa, né? A gente vê isso com frequência. Aquele que é dono da moral, né? A frase seria assim: Pedro era egoísta demais para amar. Crítica. E aquele que é o mestre da disciplina rigorosa, aquele que é firme, né? Ele diria: é cedo demais para perdoar você, Pedro. É cedo demais. O que fazes aqui entre os outros? Condenaria. Você falhou, Pedro. O que você está fazendo no nosso meio? A razão mais humana e ressentida, diria dessa forma: nunca mais será a mesma coisa. Nunca mais será a mesma coisa. Como poderei confiar em você outra vez? Será que fazemos isso aí de vez em quando? Vamos ver, né? Aquele aprendiz de piedoso,
Eu estou aprendendo a ser piedoso, né? Mas coração inflexível falaria assim: pode ser que ainda dê um dia, Pedro. Quem sabe? Mas você terá que fazer um longo caminho de volta. Tudo o que acontece hoje, né? Aquele que se julga perfeito, a ponto de poder moldar o caráter e a fidelidade dos outros. Eu sou perfeito, eu vou tentar arrumar todo mundo. Ele diria assim: já que você insiste, Pedro, verei do que você é feito. Vou ver do que você é feito. Colocarei um diretor espiritual para supervisionar você. Colocou um fiscal. Né? O fiscal é o dono da verdade. Loucura. Aquele que usa a razão fria e justa, mas incapaz de compreender. É a razão fria e justa, mas incapaz de compreender. Ele falaria assim: sinto muito, Pedro, mas já não é mais possível. Você jogou fora a sua chance, embora eu o tenha advertido por 3 vezes. Condenação. Imagine como que estaria o coração de Pedro diante dessas frases todas que nós diríamos a ele, né? Se já estava triturado, agora estava totalmente moído. Talvez o melhor dos homens, o melhor na visão do mundo, né? Como ele é bom na visão do mundo. Ele diria assim, isso aqui a gente já ouviu: você está perdoado, sem ressentimentos, vá em paz, pois não há mais clima para a gente prosseguir juntos. Perdoou? Sem ressentimentos? O ressentimento continua. A gente falaria isso para Pedro? Seria jogar Pedro no buraco. E aquele bondoso e justo, né? Falando manso, aquela coisa toda, diria assim: logo você, Pedro, em quem tanto confiei, como pôde fazer isso? Explique-me as razões. Dá para explicar? É fraqueza humana. Um marido ou uma esposa traída, como que diriam? Isso é coisa mais comum de se ouvir também, né? Ou ele ou ela diria: meu Deus, e pensar que amei tanto você, eu sou mesmo uma santa idiota. A gente falaria isso. É assim que a gente trataria a questão de uma falha, de uma traição, né? E aí a gente poderia até perguntar, por curiosidade, só por curiosidade, veja com qual ou com quais desses críticos você se encaixaria, né? Eu me encaixei em alguns aí, com certeza, né? Mas pelo menos um se identificou com você, comigo, assim como todos nós, né? Vamos ver como que nós poderíamos aprender a nos comportarmos diante de uma falha de um ser humano, aprendendo, crescendo, mas ainda fraco, que falha, né? Jesus apenas perguntou: Pedro, tu me amas? Nada além disso. E olha Jesus, o comportamento dele. Com isso, ele, Jesus, admite que o amor peca, que o amor trai, que o amor nega, que o amor se engana, que o amor enfraquece, que o amor pode ser egoísta. E vemos isso. Que o amor é capaz do impensável. Acontece. Que o amor é passível de repetir o mesmo erro, não apenas 3 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É possível. E Jesus, no nosso meio, e lá há 2000 anos, ele não estava buscando a perfeição, mas apenas um amor que pudesse ser aperfeiçoado
no próprio amor, no caminho, que fosse um amor crescendo, aperfeiçoado nele próprio. E é um crescimento, é uma evolução, não é um salto. Estamos crescendo, apoiados no amor que temos, mas falharemos. Corrige algum ponto, erro em outro. Pedro, tu me amas? Pergunta Jesus 3 vezes. E aí? Pedro responde dizendo humildemente um sim, mas um sim cheio de vergonha e até se sentindo um ser sem caráter, por ainda ter a coragem de confessar amor, tendo negado 3 vezes. É sem caráter esse Pedro, né? Pedro diz sim, 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 mas não o faz sem a angústia de quem não quer ser visto como um cínico. Esse Pedro é cínico. Está falando sim, 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 e ele falou 3 não, não, não. O que é isso, Pedro? Pedro ama, mas ama com o amor dele. Pedro amava Jesus com o amor dele, com o amor que lutava, Pedro, para ser amor no chão raso da sua alma. Mas ele lutava, mas era amor. E isso, ele, Pedro, não podia negar. Ele amava Jesus, e como amava. Mas também ele admitia que havia negado Jesus, mas só não podia admitir que não o amava. Neguei, de fato neguei, mas eu o amo. Normalmente nós perguntaríamos, se você ama, por que negou? Porque era fraco, como eu sou, como nós somos, né? E Jesus sabe que às vezes se ama apesar de. E Jesus colocou um apesar de com reticências. Apesar de tudo que ainda somos. Então ele diz, eu sei que amam, apesar do medo, apesar da insegurança, tanta coisa que se coloca, né? Do instinto de conservação. Eu amo apesar de. E Jesus sabe que o único amor que ama sem nenhum apesar de, era o dele. Jesus ama e não tem o apesar de. Ele ama integralmente. Tanto que deu a própria vida, naquele momento, por nós. Não tinha o apesar de. Jesus poderia ter dito, eu amo a todos vocês, mas, olha, esse apesar de, eu vou morrer, então eu amo, mas depois eu volto para dizer que amo, deixa eu dar uma escapadinha. E não fez, né? Jesus ama os nossos amores, apesar de. E ele ama, apesar de. Como ele amou, continuou amando a Pedro, apesar de Pedro ter falhado. Pedro, tu me amas. Pedro não tem mais o que dizer. Não tem. Dizer o que agora? Provar amor? Meu Deus. Levaria o resto da sua vida e teria que demonstrar isso, Pedro, não apenas com ações, nem com palavras apenas. E se fosse o caso, deveria provar tal amor com dores de alma até a morte. Isso é provar amor? Pedro não tem meios de provar nada, mas amava Jesus. Pedro não tem o poder de reverter quadros e nem de apagar memórias. O que estava feito, estava feito. E agora? E também Pedro não suportaria ficar gemendo o resto da vida num cantinho da sua casa. Gemendo, aquele sentimento de culpa que é tão característico em nós. Acabei com a minha vida, desgracei minha vida, fica lá no cantinho chorando, né? Pedro, será que teria essa alternativa? Ficar no cantinho da casa,
se lamentando, a fim de provar a Jesus que o amava, apesar de provar que se ama. Pode ser um inferno. Pedro está perdido. Quem o ajudará? Quem testemunhará em seu favor? Como provar esse amor por Jesus? Quem terá garantias a oferecer em seu nome, em nome de Pedro? Quem seria o fiador de seu fracassado, que não era, fracassado amor? Quem? A esperança de Pedro, quanto a provar a Jesus que ele, Pedro, o amava, era o próprio Jesus. Quando ele diz: sim, mestre, na última, tu sabes que eu te amo. E Senhor, tu sabes todas as coisas. E se sabe todas as coisas, certamente tu sabes que eu te amo. Assim, Pedro não tem argumentos, nem explicações, nem mesmo se oferece para padecer como prova eterna de seu amor no inferno do amor. Vai provar o amor no inferno do amor, no desespero, apavorado, num cantinho da casa, morto. Pedro não quer o inferno do amor. Ele não queria o inferno do amor. O amor tem que ser livre, bom. Ele quer ser salvo do inferno, da sua alma, pelo amor. E só Jesus poderia fazer isso. Pois, além dele mesmo, Pedro, somente Jesus sabia o que existia dentro do coração daquele velho pescador. Olha que bonito, né? Será que nós já havíamos pensado nisso? Assim, ele está tão certo de sua total incapacidade, Pedro, né, de vencer os fatos esmagadores com argumentos. Pedro estava derrotado, não existe argumentos que vão provar que amo Jesus, nem mesmo penitências, que ele apenas então recorre a uma certeza: Jesus conhece o meu coração. E ali ele vê, né? Senhor, tu sabes todas as coisas, então tu sabes que eu te amo. E chega uma hora quando todos os argumentos cessam, quando não há explicações a serem dadas, quando toda fala é cinismo aos olhos dos outros, quando todo gesto parece compensatório e autojustificatório, e quando toda e qualquer promessa de fidelidade e lealdade apenas cerram sobre a alma a porta da masmorra das infindáveis penitências. Estamos acostumados a fazer isso, né? E aí, eu amo, mas falhei, erro, sou pequeno, que porcaria que eu sou, me deprecio, um sentimento de culpa, de inferioridade absurdo. Pedro amava, mas Pedro não queria que seu amor fosse sepultado vivo na sua morte. A resposta de Jesus é de confiança, totalmente diferente, sem crítica, sem condenação. Sim, ele sabe que Pedro o ama apesar de, como ele sabe que nós o amamos apesar de carregarmos o egoísmo, carregarmos a vacilação, a pusilanimidade, os ímpetos inconsequentes, a coragens pouco resistentes, no caso de Pedro, vícios de fuga. Jesus sabia que amava apesar de. Então podemos imaginar Jesus falando assim: pastorei as minhas ovelhas, Pedro, pastorei os meus cordeirinhos. Esse povo
Jesus falando. Esse povo que me ama como tu, Pedro. Igual. Que me ama e que trai. Tu que agora sabes quem és, quem você de fato é, Pedro. Pastoreia nesse amor esses que são como tu. Não tem diferença. E conclui. Agora, vem e segue-me, Pedro. Pastoreia as minhas ovelhas. Ele anima, levanta Pedro. Quando nós, na verdade, em situações semelhantes, nós jogaríamos aquele que falhou lá embaixo. Então Jesus não bota o amor de castigo. Um amor parado no ponto e na esquina da negação, frisado na vitrine do espetáculo da fraqueza, lá demonstrando para todo mundo, olha como esse sujeito é fraco. Ou então, preso para sempre aos seus próprios pecados. Vai viver assim sempre a pessoa? Jesus sabe que a cura para a traição e a fraqueza só acontece no caminho, enquanto estamos seguindo a Jesus. E no chão da vida, aqui nessa caminhada, onde o amor terá a chance de ser amor e não negação. Evolução. A cada instante, a cada dia, crescendo. E o amor se fortificando. Falharemos menos, mas continuaremos falhando ainda. E o texto continua. Trai-se na vida. É aqui que a gente trai. Ama-se na vida. Também é aqui que amamos. Nega-se na vida. Estamos amando, mas também negando. Se é curado na vida. Evolução, crescimento. Somente na vida. O que é e pode se manifestar. E sem que seja assim, o que resta seria deixar Pedro em Tiberíades para sempre. Alarga Pedro, manda ele para casa. Pedro envolto nas malhas de suas angústias. Pedro pescando os peixes que fogem dele, ninguém vai querer se aproximar. Esse é um traidor. Pedro existindo numa sequência de dias que já lhe são o próprio inferno. Pedro estaria morto, apesar de vivo. Nossa salvação é uma só. O Senhor sabe de todas as coisas, e quem sabe que ama, apesar de, não tem outra chance senão confiar no que Jesus sabe em nós e acerca de nós, pois se o que há em nós é verdade, ele em nós aproveitará toda a verdade de amor para o nosso próprio bem. Então, nada de pessimismo, nada de sentimento de inferioridade, nada de culpa, nada de comparações. Confiemos. Ele nos conhece e nos fala também. Você, eu, apacenta as minhas ovelhas. E aí a gente vai dizer, eu não posso. Ele sabe o que está aqui dentro. Ele sabe que você pode. Mas ele sabe que também que você não quer. Aí é um problema seu, né? Então pensemos assim. Vamos pensar. Se nós fôssemos negados, traídos, maltratados, desprezados, humilhados por alguém que nos ama, como que nós nos comportaríamos? Que pergunta faríamos àquele que nos negou por 3 vezes? Qual seria a pergunta? Exercício, hein? Vamos pensar. Será que estamos dispostos a compreender a fragilidade daquele que nos ofende, que nos maltrata? Ou estamos cobrando dele uma perfeição que ele não tem? Para a reconciliação, será que pediríamos prova de seu amor para conosco? Você me negou, você me maltratou, diz que me ama, então prova que ama. A gente exigiria isso? Como provar? Como provar esse amor?
Tem uma questão, a gente sempre que fala isso, provar o amor, a gente lembra. Uma historinha, um casalzinho de jovens que começam a namorar. E no primeiro dia, a mocinha se vira para o rapazinho e diz: você me ama? Sim, eu te amo, primeiro dia. Ah, então prova. E sai lá o garotinho, vai lá para o centro da cidade. De repente ele volta trazendo nas mãos uma caixinha com um anelzinho. E mostra para ela, dá para ela. Ela pega o anelzinho, coloca no dedo, se vira para as amiguinhas e diz: olha como ele me ama, olha aqui como ele me ama. Ele provou que amava. Ele provou que tinha bom gosto, o anel era bonitinho. Provou que sabia onde ficava a joalheria, tanto que ele foi e comprou. Provou que tinha dinheiro, cartão de crédito, seja lá o que for. Mas provar o amor assim? Não. Quantas vezes nós cobramos isso? Dessa forma, né? Maneira tão infantil. E cobramos sim, hein? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus sabe que temos todo o tempo do universo para progredir. Então, nada de desespero. Mas vamos progredir. Nada de parar. Apacenta, que é levar o alimento, a mensagem, o amor, distribuir daquilo que já possuímos em favor do outro. Nem todos quererão esse alimento. Quantas vezes você está disposto a ajudar, a mostrar, a servir, e a pessoa não aceita? Nada de desânimo. Esse é o problema dele. Foi a forma dele negar naquele momento. Então, nada de condenação. É tão fácil condenar. Nada de condenação. O próprio mestre, em certa ocasião, orientou no sentido de: se uma casa não te acolher, ao sair, sacuda o pó dos vossos pés. O que ele queria dizer? Não leve ressentimentos. Sacuda o pé e se prepare para voltar lá na frente, numa outra oportunidade. Ajudar sempre. Não importa o que nos seja devolvido. Seja exigente para consigo e brando para com os outros. Nós fazemos o inverso. Eu sou brando para comigo. Eu falhei, né? E o outro? O outro não poderia ter falhado. Interessante, né? E eu me conheço e sei do que eu poderia ter feito. Não conheço o outro, mas cobro dele uma perfeição que ele não tem. Que exagero! É a história do açougueiro e do cão. Essa história deixa bem resultado, bem demonstrado isso. Diz essa história que um açougueiro já estava terminando o expediente. Já estava quase no finalzinho, ele ia baixar as portas do açougue e de repente entra um cão. E esse cão entra no açougue carregando no focinho uma sacolinha. O açougueiro achou estranho. Um cão entrando aqui no açougue? Mas foi até o cão. Retirou do focinho dele a sacolinha e lá dentro tinha uma nota, dinheiro e um bilhetinho. Favor entregar, colocar na sacolinha, 1 quilo de contrafilé, 1 quilo de salsicha, 1 quilo de linguiça, faça o troco e coloque de volta, por gentileza, no focinho do cão. O açougueiro ficou espantado. Meu Deus, que cão é esse? Se eu colocar no focinho dele carne, ele vai comer tudo. Bom, mas tá pago mesmo, a pessoa pediu. Ele foi lá, separou tudo, colocou na sacolinha e pendurou no focinho do cão. E o cão saiu do açougue. Como ele já ia encerrar o expediente, rapidamente ele baixou as portas e decidiu seguir o cão pelo caminho, para ver o que o cão ia fazer. E aí ele alcança o cão desce uma rua e o açougueiro atrás. Vira outra rua, o açougueiro atrás. O cão para num ponto de ônibus. O açougueiro achou estranho. Ficou ali aguardando o que é que o cão faria.
O cão olha, vem um ônibus, ele deixa o ônibus passar, vem um ônibus atrás, ele estende a patinha, o ônibus para, e o açougueiro, encantado com aquilo. O cão sobe no ônibus, o açougueiro sobe atrás. Deixa eu ver o que esse cão vai fazer, né? Que coisa! O cão passa pela catraca, o açougueiro atrás. O cão fica atento pela janelinha para ver onde que ele ia descer. Quando ele identifica o local em que desceria, com a patinha ele aperta o botão e o açougueiro, encantado com aquilo. O motorista para, o cão desce, o açougueiro acompanha o cão. Sobe uma rua, vira outra. De repente ele para diante de um portão. E o açougueiro ali, acompanhando. Levanta o trinco, empurra, fecha o portão, abaixa o trinco, vai até a porta de entrada e ali ele para o cão. Para como se estivesse pensando. E agora? De repente ele sai da porta, vai até uma janela do lado e com a patinha ele bate no vidro. E volta para a porta e fica aguardando. O dono abre a porta, pega o cão pelo pescoço e começa a espancar o pobre do cão. O açougueiro não suportou aquilo. Entrou e foi intervir naquela situação. Meu senhor, como que o senhor faz isso? Matar o cão? Esse cão é precioso, o senhor vai matar esse cão. Esse cão é fantástico. Que fantástico o quê? Falava o dono. Não, ele é maravilhoso, eu estou acompanhando. Que esse cão aqui é um problema. Mas como um problema? Como um problema? Eu te digo, só essa semana é a segunda vez que ele esqueceu de levar a chave da porta. Fazemos assim, né? Quantas vezes estamos cobrando dos outros que estão fazendo coisas maravilhosas, mas que nós queremos espancar porque ele esqueceu de levar a chave da porta. E nós fazemos tudo certo. Se esquecermos de levar a chave da porta, a gente vai arranjar uma desculpa. Era tanta coisa para fazer, né? Então não dá. Então precisamos pensar em olhar o outro, compreender o outro, ver a grandeza do outro, aquilo de bom que ele já conquistou. E as falhas, ele vai arrumar. Em algum momento vai. Se eu puder ajudar, estou ali à disposição. Se eu sei fazer aquilo, né? Então, temos que plantar o bem. Mesmo que esse bem somente mostre resultados, após muito tempo, não tem problema. Cuidado com os julgamentos. Julgamentos que podem impedir-nos de fazer esse bem. Algumas frases assim que a gente falaria, e já deve ter falado, né? Muitas vezes. Com esse aí não dá mesmo, esquece. Esse não merece nada. Já fui injustiçado por ele. Não vale a pena. Com esse não vale a pena. Aquele que você rejeitou hoje poderá ajudá-lo amanhã. Você o abraçou, ajudou, ensinou, ele cresceu. De repente é uma fraqueza sua, uma falha sua, e ele vem e te ajuda, né? Então, acredite, todos têm o lado bom, todos. E semeie então a boa semente. Isso fará com que ele comece a desprezar o lado mau. E o Senhor faz o resto, né? Então, vamos ler agora um texto de Emmanuel, falando exatamente sobre isso. Quem quiser procurar esse texto, Emmanuel, psicografia do Chico, querido Chico, no livro Fonte Viva, é a lição 19. E ele diz assim, Emmanuel, em cima desse trecho, apacenta as minhas ovelhas, que está consignado no Evangelho de João, capítulo 21. E diz Emmanuel, significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina
compulsória, exigida, firme. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição. Jesus não propõe nada, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ensina, orienta. E isso equivale a dizer: irmão, sustente aos companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Significava: ajuda o próximo, ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Seja exigente para contigo mesmo, e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Seja exigente contigo. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação. A semente vai germinar, o tempo fará isso. O desenvolvimento, a florescência, a frutificação, tudo acontecerá no instante oportuno. Emmanuel continua: não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã, e será. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos, e o Senhor faz o resto. Bonita lição, né? Temos que pensar, porque o nosso comportamento, falo por mim, nosso comportamento seria muito diferente, né? Ainda seria diferente daquele que Jesus fez com Pedro. Pedro negou, e Jesus, quando aparece: tu me amas? Ele não perguntou: Pedro, tu me odeias? Não, ao contrário, ele jogou Pedro para cima. Tu me amas? Apacenta as ovelhas. Nada de crítica, nada de condenação, nada de ficar lembrando do passado. Ah, lembra aquela vez, Pedro? Lembra aquele dia a gente estava lá em Jerusalém? Não, nada disso. Jesus, nada. Jesus está resolvido faz tempo, né? Nós é que ainda caminhamos dentro daquilo que somos. Precisamos ser mais, crescer mais. É para isso que estamos aqui. É para isso que estamos nessa caminhada. E teremos outras ainda, tantas, para crescer, para chegarmos a um dia e compreendermos o irmão que falha. Por quê? Porque eu falho igual. Combinado, pessoal? Vamos encerrar então com a prece. E agradecendo a Jesus. Pensemos sempre nesses ensinamentos tão lindos. E precisamos nos esforçar, porque para nós fazer o certo ainda pede um grande esforço. Temos uma resistência enorme ainda, mas que precisamos vencer. E é isso que estamos dispostos a fazer, mas isso é aos poucos. Não se cobre demais, mas não pare de buscar. Cresça sempre, mas na certeza de que continuará falhando, que encontrará ainda problemas. Mas não desanime, não pare. Siga sempre. E no momento em que Jesus vier nos perguntar: tu me amas? Possamos dizer: Mestre, eu te amo, e tu sabes que eu te amo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ver quem está por aqui nesse momento. Maria Aparecida Barbosa, Gleice Cano, é isso?
Gleice Cano, Mônica Maluf Pires, ô prima, tudo bom? MGUC, mas já passou muita gente aí, tá? Então, muito obrigado, agradeço Luci Cruz, apareceu, gratidão a você, Luci. Então, obrigado pela paciência e que a gente pense bem nisso, né? Reflita bem. E uma coisa que eu ia falar na semana passada e no fim acabou, a semana passada nós completamos 4 anos dessa live. Ela começou no finalzinho de março, quando se iniciou a pandemia. E aí nós começamos com a nossa live, né? Essa de sexta-feira. Então, para mim é uma alegria, né? Continuar e fazendo o melhor. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Excelente fim de semana. E que na semana que vem estejamos juntos novamente, tá? Tudo de bom, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.